Olá, muito boa noite para você. Ônibus com cara de caminhão, os famosos ônibus andinos. Você sabe o que é? Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento está no ar. Ônibus com cara de caminhão. O que será que são esses coletivos? A gente nesse vídeo vai esclarecer para você. Aqui no Brasil, lá nos anos 30, 40 e 50, era muito comum os ônibus terem a frente de caminhão, já que a maioria dos chassis vinha desses veículos. Não mudou muita coisa, né? Era normal termos pelas ruas e estradas do país ônibus com dianteira de caminhão. A principal figurinha da época, sem dúvidas, era a Chevrolet, que estampava diversos modelos de ônibus, em especial os fabricados pela Elisiário e pela Grace. Porém, a prática caiu em desuso no Brasil, com o aparecimento das primeiras carrocerias feitas 100% pelas montadoras, já nos anos 60. Chegava ao fim no Brasil os ônibus com cara de caminhão, chamados na época de jardineira. Mas a prática seguiu firme e forte em países latino-americanos, como a Colômbia, o Equador e o Chile, que mantiveram a compra e fabricação de ônibus com cara de caminhão até os anos 90, sendo chamados de ônibus andinos. Os modelos eram em sua maioria produzidos no Brasil, sendo 100% vendidos para empresas de ônibus de países aqui da região. A maioria desses coletivos tinham chassis da Chevrolet, Dodge, Mercedes-Benz, Ford e General Motors, que estampavam a dianteira das carrocerias tradicionais que tínhamos disponíveis no mercado lá naquela época. Além dos ônibus normais, as fabricantes brasileiras aproveitavam o embalo e faziam os ônibus andinos para exportação. Naquela época, as principais montadoras do país ofereciam ao mercado ônibus andinos, em especial Marco Polo e Caio. A Marco Polo oferecia o Veneza, o Sanremo e o Júnior. Já a Caio disponibilizava o Gabriela e até o Carolina, nessas versões andinas. Esse mix, adaptado entre ônibus e caminhão, fez muito sucesso no mercado latino, até cair em desuso pouco antes dos anos 2000. Por dentro, os modelos tinham praticamente o mesmo interior de um ônibus tradicional, mudando mesmo a estética e a posição do motor. O chassi era mais avançado e todos os ônibus tinham o motor para fora, formando uma espécie de bico, igualzinho era nos caminhões. O corpo era de ônibus, mas a cara de caminhão. Seriam esses os famosos caminhônibus? Talvez sim, talvez não. Bom, independente disso, os ônibus andinos tinham seu charme e suas diferenças. Eram modelos que venciam tranquilamente estradas de difícil acesso e ladeiras com alto grau de inclinação, uma vez que a estrutura dos modelos era identificada como um caminhão, um trator comum. O motor para fora diminuía, e muito, o alto barulho dos motores da época. O entre-eixo veicular variava até 4,5 metros, obedecendo de forma criteriosa a parte frontal do caminhão aplicado, nunca excedendo 6 metros. Os ônibus andinos tinham entre 1 e 2 portas, e apesar de não oferecerem um alto conforto interno, deixando muito a desejar, esses veículos traziam vários atributos de robustez e segurança. Infelizmente, esses modelos não foram aproveitados pelo mercado brasileiro. Pouquíssimas unidades, bem poucas mesmo, foram vendidas para empresas da região amazônica. Logo depois, essas mesmas empresas
adotaram o conceito de ônibus atual que temos, com chassi e carroceria totalmente independentes, havendo apenas a montagem de ambos. O mesmo se repetiu nos países vizinhos, onde esses ônibus também caíram logo em desuso. Bom, a gente chega no fim desse vídeo com uma única conclusão. Esses ônibus com cara de caminhão, hoje em dia, seriam totalmente bizarros. Não que sejam feios, mas é muito estranho. Eu particularmente prefiro os ônibus normais que a gente tem hoje em dia. Não seria nada interessante em termos de estética um VIP5 com cara de Actros da Mercedes, ou melhor, um Marco Polo Torino com a aparência do Delivery da Volkswagen. Seria diferente e muito inusitado. É melhor esses carros ficarem apenas no passado. Talvez um grande fator para esses ônibus terem acabado seria o fim dos caminhões bicudos aqui no Brasil. Até porque esse tipo de veículo deixou de existir há um bom tempo aqui em terras tupiniquins. Bom, mas que seria interessante hoje em dia ver um Comil com cara de caminhão, seria muito diferente, inusitado, mas nada agradável visualmente. Show de bola! Assim encerramos mais este vídeo, agradecendo sua companhia e preferência. A gente volta aqui no PP Documento na semana que vem. Uma excelente noite e até lá!